Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta para mais uma reflexão da Palavra de Deus. Estamos vivendo tempos complicados, tempos difíceis, e eu coloquei no meu coração estar sempre trazendo a você uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, porque a Palavra de Deus, ela tem para nós o refúgio, ela tem para nós o alento que nós tanto precisamos. Em qualquer tempo, em qualquer ocasião, a Palavra de Deus sempre será a nossa âncora firme, sempre será o nosso porto seguro. A palavra de Deus, que eu quero meditar com você hoje está no livro de Mateus, no capítulo 24, os versículos 4 até o 8, que diz o seguinte: E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, e peste, e terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio de dores. O Senhor Jesus nos alertou que haveria tempos difíceis para a humanidade. Tempos estes que precedem a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tempos estes que anunciam a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, não é motivo para assustarmos, não é motivo para estarmos em pânico, motivo de alegria para a Igreja do Senhor Jesus quando passamos por situações drásticas como essa. Porque nos mostra que estamos mais perto da vinda de Jesus do que estávamos ontem. Hoje estamos mais perto da vinda de Cristo do que estivemos alguns dias atrás. O Senhor Jesus, ele nos alertou que próximo à sua vinda haveria guerra, rumores de guerra, haveria nações contra nações, haveria pais contra filhos, pestes, terremotos em vários lugares. Mas nos alertou que isso não é o fim. Por isso ele nos diz: não vos assusteis, não ficais perturbados. A Igreja do Senhor Jesus não tem motivo para se perturbar. É claro, o nosso motivo é de oração. Diante de pandemias como estamos vivendo agora, o nosso motivo é de oração, mas de susto, de agonia, de desespero, jamais. O mundo já passou por vários problemas difíceis no que tange a pestilências, a pragas. Não custa muito nós recordarmos algumas dessas. A praga negra, que segundo alguns estudiosos dizimou uma terça parte da Europa em meados do século XIV. A partir do ano 1300, uma terça parte da Europa foi dizimada com a praga chamada praga negra, também peste bubônica, que segundo acreditava era uma doença que surgia das pulgas. Outros diziam que era dos carrapatos que picavam os ratos. Este, por sua vez, infectava as pessoas, levando à morte. Nem mesmo o famoso Papa Pelágio não conseguiu escapar dessa grande pestilência. Já em tempos mais recentes, 1889 a 1890, a praga russa, que dizimou cerca de 1,5 milhão de pessoas. Depois nós tivemos a gripe espanhola, que dizimou cerca de 100 milhões de pessoas, entre 1918 e 1919, que espalhou pelo mundo afora, e foi responsável até mesmo pela morte do brasileiro, o presidente Rodrigues Alves, presidente eleito do Brasil. O que não dizer
né, da gripe asiática de 1957, que perdurou até 1958 e dizimou cerca de 2 milhões de pessoas. Também precisamos lembrar da gripe de Hong Kong, né, que dizimou cerca de 3 milhões de pessoas, né, principalmente no seu lugar de origem, Hong Kong, e também nos Estados Unidos. Essa praga, a praga de Hong Kong, a gripe de Hong Kong, teve início em 1968 e sobreviveu até 1969, causando grandes prejuízos, uma mortandade terrível, né, em muitos lugares, né, do mundo. A gripe suína, né, que dizimou cerca de 17 mil pessoas, né, muitos jovens morreram infectados com essa doença. E, por fim, a gripe aviária, né, que dizimou cerca de 300 pessoas. Essa foi a que menos dizimou pessoas, né, no Sudeste Asiático, na Europa e na Ásia. Hoje nós estamos diante, né, de um novo vírus, né, o Covid-19. Mas tudo isso vai passar em o nome de Jesus, porque pragas sempre vieram. Uma vem e outra vai. Mas a igreja permanece firme. E o Senhor Jesus já nos alertou que viria essas epidemias e que nós não deveríamos assustar, porque não é o fim do mundo, né? Nós não estamos no fim, é princípio das dores. Isso, pelo contrário, nos mostra que estamos mais perto da vinda de Jesus do que nunca. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, não se assuste. A ordem de Jesus é: não vos assusteis, não entreis em pânico, porque tudo isso é princípio de dores. Outros problemas virão, outros sofrimentos virão. O mundo, né, da janela 1040 já vive sofrimentos maiores do que esses o tempo todo. Países como a Coreia do Norte, os nossos irmãos que estão lá, eles vivem sob pressão o tempo todo. Agora estamos experimentando um pouquinho do que os nossos irmãos perseguidos, eles vivem na pele o tempo todo, mas não é o fim, né? Quando ocorrer o fim da humanidade, a igreja não estará mais aqui, né? A igreja será arrebatada primeiro, para que depois se instale o período chamado a grande tribulação. É tudo isso que está ocorrendo hoje. Glorifiquemos ao nome do Senhor Jesus, porque isso é princípio de dores, prenúncio da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso nos mostra que muito em breve estaremos ultrapassando, perpassando os portais celestiais para morar com o Senhor Jesus por toda a eternidade. Enquanto isso, resta-nos orarmos ao Senhor, para que o Senhor Jesus, ele venha colocar fim a essa pestilência e aliviar o sofrimento de todos os nossos irmãos, aqueles que já aceitaram a Cristo como Salvador, aqueles que não aceitaram ainda. Que a bênção do Senhor alcance a cada um de nós, brasileiros, e não só os brasileiros, mas todos os países que têm sofrido, né, com essa pestilência. Eu quero orar com você nesse momento. Senhor Deus, muito obrigado pela vida desse irmão, dessa irmã, dessa pessoa que ouviu a tua palavra. Entra com providência, Senhor, e nos ajude para que nós acatemos a orientação do Senhor e não nos assustemos, e não entremos em pânico, e não entremos em desespero, porque essa praga, essa epidemia, ela anuncia unicamente que o Senhor Jesus breve virá para nos levar para as mansões celestiais. Senhor nosso Deus, é o nosso pedido que nós fazemos a Ti. Em o nome de Jesus. Amém.